Olá, você que nos acompanha aqui no Top Media News, eu sou Mary Oliveira. As imagens são do repórter cinematográfico Berlim Caldeirão. Nós estamos de volta mais uma vez e agora para falar, infelizmente, de uma morte ocorrida em Dourados. Um trabalhador identificado apenas como Antônio morreu no final da tarde dessa quarta-feira na área rural de Dourados, conhecida como Quarta Linha, após ser atingido na cabeça por uma árvore durante o trabalho de corte de eucaliptos. A causa da morte foi registrada como indeterminada, mas o relato de testemunhas e das autoridades aponta para um acidente provocado pela queda da árvore, impulsionada por ventos fortes no momento do fato. A Polícia Civil e a Perícia Criminal foram acionadas pela Polícia Militar após receberem a informação de que havia uma pessoa morta na região. Ao chegarem ao local, foi constatado que Antônio estava sem vida sob galhos e troncos. A confirmação do óbito foi feita pela equipe do SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e eles informaram que foram acionados por volta das 18 horas. A confirmação do óbito foi feita pela equipe do SAMU, que foi acionada às 18 horas, e segundo o relato da equipe da Rádio Patrulha da Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 15 horas. Antônio trabalhava ao lado de outro trabalhador, os dois contratados para realizar o corte de árvores. O colega de trabalho contou que, ao perceber que a motosserra estava sem combustível, afastou-se por alguns metros para reabastecê-la. Ele havia iniciado o corte de uma árvore que ficou enroscada em outra e não chegou a cair de imediato. Neste momento, Antônio se aproximou do local e permaneceu debaixo da árvore que estava parcialmente cortada. De acordo com o colega, o vento passou a balançar os galhos e, percebendo o perigo, ele gritou e fez gestos para alertar o colega, no caso o Antônio, que estava bem debaixo dessa árvore que estava parcialmente cortada, enroscada ali nos galhos de outras árvores. Entretanto, e é aí que vem a parte triste dessa história, né? Além da morte do Antônio, o que veio antes também foi muito triste. O Antônio era deficiente auditivo, o Antônio era surdo e naquele momento ele não estava usando o aparelho auditivo. Não percebeu assim o alerta do colega, né, os gritos de alerta do colega para que ele saísse daquele ponto porque era perigoso ficar ali. Quando tentou fugir, infelizmente já era tarde e não havia tempo hábil para que ele conseguisse sair ali do alcance da árvore que estava prestes a cair. Então a árvore caiu, o atingiu na cabeça, ferindo-o, de maneira fatal. Após o impacto, o colega acionou o empregador, que estava no distrito de Carumbé, em Itaporã, e o homem relatou que, ao saber do acidente, comunicou à Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros e, por volta das 18 horas, comunicou o SAMU. A Polícia Civil esteve no local, a perícia foi conduzida, a ocorrência foi registrada na DEPAC de Dourados, que é a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, certo? E é a DEPAC Dourados quem ficará responsável pela investigação do caso. Então, ficam aí os nossos sentimentos à família do Antônio. E como eu comentei, além da morte do Antônio, ter acontecido como aconteceu, o que veio antes dela também foi muito triste, posto que o Antônio era deficiente auditivo e ali naquele momento não estava usando aparelho. O colega tentou alertá-lo, tentou gritar para alertá-lo, chegou a sinalizar, porém, como o Antônio era surdo, ele acabou não ouvindo o alerta do colega e foi atingido pela árvore. Realmente uma grande fatalidade. Essas são as informações, então nós vamos ficando por aqui, mas mais notícias vocês podem conferir no nosso site www.topmedianews.com.br.
ou nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, X e também o TikTok. Eu sou Maria Oliveira, com imagens do repórter cinematográfico Berlim Caldeirão para o Top Media News.